Deixa eu colocar aqui para gravar, para não esquecer. Certo. Colocar para gravar. Porque observem só. Hoje, vocês vão observar que a aula vai ser muito mais tranquila. Vai ser como chupar bala. Porque hoje a gente está na classificação das obrigações. Então, hoje a gente vai ver a obrigação de dar as suas classificações. Então, vai ser mais tranquilo, mais leve. Na aula da sexta-feira passada, foi uma aula que eu tive que dar mais uma puxadinha, porque já traz ali alguns exemplos práticos. O exemplo prático ajuda muito. Só que, por vezes, o aluno precisa ler, ver, rever de novo, ler também o material, que aí acaba ajudando. Então, quando a Pro estava dando aquele exemplo, ela estava querendo dizer isso, e daí você vai assimilando. É como quando você lê um livro ou uma obra mais de uma vez. Então, cada vez que você lê, ou cada vez que alguém fala alguma coisa a respeito do tema, você pode ter até... É como se abrisse luzes, sabe? Então, entendi. Você acaba interpretando e vai melhorando. Mas era só Mas mesmo para... Sim. não é só a sua aula que, tipo assim, que a gente tem dificuldades, não. A gente tem dificuldades em todas. Por ser Eu online, particularmente, assim. estou tendo em todas. Por ser online sei lá, é diferente. A gente não... Eu acho que não pega muito. Tem hora que minha filha toda hora me chama e para. Eu diria, Jace, que são eu diria, 2 ou 3 circunstâncias, né? E aí serve para o Pedro, para o Matheus e para a Lara também. As circunstâncias pessoais de cada um de vocês. Então, às vezes, o ambiente não é um ambiente como é o ambiente da sala de aula, que é propício só para isso, percebe? Porque na sala de aula, a carteira é para você estudar. O ambiente, você está com colegas que estão ali para estudar o segundo semestre de Direito. Então, a ideia é que todo mundo está ali voltado para aprender o que seja direito, né? Ou o que o direito traz. Quando a gente está em casa, penso eu que é mais complicado, porque você está competindo com seu pai, que está com outra visão, com sua mãe, principalmente o horário da noite, com seu filho, com sua filha, até mesmo seu cachorro, seu periquito, seu papagaio. Então, é mais complicado mesmo estudar em casa. Eu acho que o segundo percalço também que a gente tem sofrido é porque às vezes a gente acaba começando a aula e não tem esse bate-papo, é a questão da internet. Então, por vezes, eu sofro muito com a questão da internet, porque onde eu estou tem uma estrutura para outras coisas, mas para a internet é apenas um único provedor. Então, a gente acaba ficando sem escolha. E aqui muita gente acessando, trava, o áudio às vezes não dá retorno, demora. Então, você tá ligado no assunto, querendo aprender, e quando você vê, ai, que merda, perdi o fio da meada. E você tá tentando dizer, volta. Eu já tô lá no segundo, terceiro conteúdo, e você ainda tentando entender o primeiro, se não entendeu o primeiro porque a internet travou, quiçá o segundo ou o terceiro. E eu ainda acho que a terceira situação é o seguinte, eu falei até isso hoje com o professor Edmar, né? A gente estava tratando da outra turma do terceiro semestre de TGP, no processo civil, de trazer algumas peças práticas para eles visualizarem o processo, verem um pouquinho da prática, porque não poderão ter as aulas práticas, o pessoal do terceiro semestre. E eu falava para ele que quando a gente está presencialmente, então eu tenho condições de olhar para o seu olho e perceber se você entendeu ou se você não entendeu. Eu olho para a Lara para ver como ela está gesticulando, né? Se o assunto está sendo compreendido, se ficou maçante, se precisa de um exemplo, a dúvida do Matheus. E quando a gente está assim online, é só é só nós e nós. Então não dá para saber se vocês por vezes estão compreendendo ou não. Então, eu acredito que, de fato, a gente tem sofrido aí esses 3 probleminhas, certo? Mas, eu tenho assistido outras aulas no canal do YouTube. Não tem problema, de verdade. Eu costumo dizer o seguinte, o importante é você compreender. Alguém chega para você e pergunta, você sabe o que é uma obrigação de dar? E você, não, eu sei o que é uma obrigação de dar. Eu sei o que é uma obrigação, é um cumprimento de uma prestação, terei de um lado o credor, do outro lado
o devedor, ou seja, que você saiba explicitar. Se você souber, é isso que importa, tá certo? Amores, vamos então aqui dar continuidade ao nosso conteúdo e eu quero falar hoje sobre a classificação das obrigações. A gente vai falar de todas elas, mas a gente vai se concentrar na obrigação de dar, ok? Então, eu vou escrevendo sempre da mesma forma aqui pelo chat, por isso é importante, eu repito, que vocês me acompanhem. Eu estou aqui deitada no sofá assistindo pelo celular, eu estou deitada na cama, eu até digo que não tem problema, mas anotem, ok? Façam as anotações, porque vocês vão precisar dessas anotações que eu coloco aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Amores, a gente vai colocar o seguinte: classificação das obrigações, certo? Vou situar vocês neste momento. Então, a gente está tratando da classificação das obrigações. Minha pró, afinal de contas, quais são as obrigações que a gente tem? Até agora, você me falou de 3, ok? Até agora eu compreendi 3. Obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. São apenas essas 3 espécies, são apenas essas 3 tipologias de obrigação que iremos estudar? Não. Então, quais são? Vamos anotar aqui uma por uma. Presta atenção. A primeira, para você anotar aí no seu caderno, será a obrigação de dar. A segunda, a obrigação de fazer. Até aí nenhuma novidade. A terceira, a obrigação de não fazer. A quarta, o que a gente chama de obrigações alternativas, ok? Obrigações alternativas. Eu posso ter aqui o estabelecimento de obrigações alternativas? Pode. Ou você cumpre dessa forma, ou eu posso substituir essa obrigação por outra. A gente vai estudar primeiro as obrigações de dar, segundo as obrigações de fazer, a terceira de não fazer, a quarta as obrigações alternativas. A gente vai estudar também uma classificação que costuma muito, galerinha, cair na prova da OAB e em prova de concurso público. Fiquem espertos, tá bom? São as denominadas obrigações divisíveis e indivisíveis. Vou colocar aqui, deixa para eu escrever. Obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis, tá certo? Obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis. E, claro, por fim, as obrigações solidárias, tá certo? Obrigação solidária, sim, quando nós temos, por exemplo, devedores solidários, obrigação solidária, ou co-devedores. Então, eu assino um cheque e eu endosso esse cheque em favor do Pedro, tá certo? Eu endosso a favor do Pedro. Perceba que eu terei como devedora a Ingrid, mas como cheque, ele foi endossado pelo Pedro. O Pedro também será co-devedor. Ou até mais simples, imagine o seguinte, um termo, eu ia pegar um papelzinho, um termo de confissão de dívida. E nesse termo de confissão de dívida assinam a pró Ingrid Gil e o Frank, se comprometendo ambos a pagar o valor de R$100 mil. Amores, a gente não pagou nada. Significa que ambos são devedores solidários, ambos terão que cumprir para com essa obrigação. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o valor de 100 mil poderá ser executado totalmente sozinho da Ingrid, ou poderá ser executado, poderá ser exigido o seu cumprimento sozinho pelo Frank, ou ambos poderão ter que arcar ali, cada um meio a meio. Mas, e daí vocês poderiam me fazer essa pergunta, se você e o Frank se comprometem a pagar 100 mil, a ideia não é a de que você vai arcar com 50 mil e Frank com 50 mil?
Sim, essa é a ideia, tá? A não ser que esteja estabelecido de forma contrária, eu com 30, o Frank com 70, tá certo? Mas a ideia é meio a meio. Mas, se o credor pode exigir a satisfação da obrigação, a satisfação da obrigação de apenas um, a satisfação da obrigação de apenas um, o que acontece se a Lara chega e diz assim, olha, eu quero 100 mil, viu, doutora Ingrid? E eu vou te executar, porque eu sei que você tem um patrimônio vasto, você tem bens suficientes para isso. E eu, que só deveria ter que pagar 50 mil, acabo pagando 100 mil. O que pode acontecer? Bom, eu vou poder exercer o meu direito de regresso. Isso mesmo. E vou dizer, Frank, meu brother, lembra que os 100 mil era de nós dois? Já que eu paguei 100 mil, 50 por mim e 50 por você, já que eu fui obrigada a pagar tudo, venha cá me devolver meus cinquentinha. Percebeu? Mas isso a gente vai estudar lá nas obrigações solidárias, quando eu possuo devedores solidários e o credor pode exigir a satisfação da prestação obrigacional de todos os devedores, 50 mil, ou o credor, isso mesmo, ele pode exigir que apenas um satisfaça a obrigação. E ainda que ele consiga que um satisfaça a obrigação inteira, não tenha dúvidas de que esse um vai poder correr atrás, ou seja, exercer o direito de regresso frente aos demais para dizer, olha, paguem aqui comigo, já que eu paguei por vocês, já que eu antecipei, vocês irão me devolver. Então, amores, aqui está anotada a classificação das obrigações aqui do lado direito, tá? Essas são as obrigações que nós iremos estudar a partir de agora. Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, as obrigações alternativas, as divisíveis, indivisíveis, ali entra aquela parte de fungível, infungível, vamos estudar tudo bem detalhado e, claro, não poderiam ficar de fora aí as obrigações solidárias. Agora eu quero que, se possível, eu não sei se vocês estão assistindo pelo celular, mas se for o caso, pega o Código Civil, tá bom? O Código Civil atualizado, o Código Civil de 2002, se vocês estiverem no computador, pode abrir o celular, porque é muito importante que vocês acompanhem a leitura da letra da lei, que vocês marquem os artigos do Código Civil que a prova vai citando aqui. Então, lembra que nas aulas passadas eu citei o artigo 86, o 927, o 928 do Código Civil? Então, você tem que pegar o seu marca-texto, pega lá o marca-texto e vai marcando o seu Código Civil, além, é claro, de depois transcrever para o seu caderno, tá? Porque minha prova, porque esses artigos são objetos da nossa prova, serão objetos, claro, eu preciso decorar os artigos, você vai exigir que eu memorize os artigos? Claro que não, né, bebê? Você não precisa memorizar. Até porque quando você for advogar, atuar como promotor, como juiz, vai lhe ser facultado a possibilidade de você fazer a consulta. Mas é claro que você precisa, pelo menos, saber do que se trata, saber ao que se refere. Combinado? Por isso que, a partir de agora, eu quero que vocês anotem no caderno para não se perderem o artigo 233 a 246 do Código Civil de 2002, tá? Do 233 ao 246 do Código Civil de 2000, ao 246 do Código Civil de 2002, que versam todos esses artigos sobre a obrigação de dar, ok? Então, anota primeiro no caderno, assim que vocês vão estabelecer esse ritmo de estudo, quais são os artigos que vocês vão precisar fazer a leitura, um por um, e, claro, começa a ler e também passar ali o seu marca-texto. Amores, a primeira pergunta que se faz é, afinal de contas, qual
o conceito da obrigação de dar. Amores, lembra lá quando no primeiro dia de aula a Pro falou, coloca asterisco, sabe? Coloca caveirinha, arminha, bombinha, porque vai cair na prova? Pois é. O conceito, anota para mim, por favor. O conceito da obrigação de dar será um conceito que irá cair na nossa prova. Afinal de contas, a obrigação de dar nada mais é do que uma obrigação positiva. Por quê? Porque ela exige uma ação do devedor. A obrigação de dar é uma obrigação positiva, que exige uma ação. Espera aí que esse teclado da Pro não está ajudando hoje. Que exige uma ação do devedor. Essa é uma ação favorável. Essa é uma ação positiva, ok? Então, o conceito da obrigação de dar é uma obrigação positiva que exige uma ação do devedor. Ô, Pro, me dá aí, por favor, um exemplo. Amores, os vários que a gente já deu. Desde aquela obrigação de entregar um carro, eu tenho por obrigação te entregar o carro, tá certo? Então, toma aqui, estou te dando o carro, toma aqui, obrigação de dar, estou te entregando o carro. Entregar o carro é um exemplo de uma obrigação de dar. Ou mesmo porque, olha aqui para mim, ou mesmo porque eu fiquei irresponsável por te pagar certa quantia. Então, obrigação de pagar aquele valor também é uma obrigação de dar, beleza? Vou colocar aqui como exemplos, quando você verificar na sua prova, dizendo o seguinte, e aí a prova vai utilizar verbos como entregar, pagar ou dar. Tenham certeza absoluta. Estão vendo aqui? Exemplos dos verbos entregar, pagar ou dar. A gente está falando da obrigação de dar. Então, lá na hora da prova, eu vou dizer assim, olha, classifique quais são as obrigações, ou diga que espécie de obrigação é essa. E aí eu te digo, olha, a Jaciane ficou responsável, a Jace ficou responsável de pagar uma quantia no valor de R$20.000 a Lara. Que espécie de obrigação é essa? Bom, se ela tem que pagar uma quantia, ela tem que dar algo para alguém, logo a gente está falando de uma obrigação de dar. Percebeu, bebê? Olha outra dica aqui que a Pro deixou aqui para vocês. Entregar. O Frank ficou responsável por entregar aquele carrinho de mão no dia tal, na hora tal, no local tal, para o Pedro Henrique. Que obrigação é essa? Uma obrigação de dar. Olha aqui a minha dica. Toda vez que você encontrar no exemplo verbos como dar, entregar, pagar, nada mais é do que a gente está falando da obrigação de dar. Tranquilo até aqui? Belezinha. Amores, a obrigação de dar, ela compreende duas subespécies. A obrigação de dar, não anota ainda, continua comigo. A obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta, ok? A obrigação de dar, ela se subdivide em duas. Vou repetir. Dar coisa certa e de dar coisa incerta. Boa noite, Wesley. Seja bem-vindo. Vou colocar aqui, tá certo? Para vocês anotarem. Então, anota aí a subclassificação. Obrigação de dar coisa certa. Pro, o que é essa obrigação de dar coisa certa? Amores, a obrigação de dar coisa certa nada mais é do que algo já previamente determinado. Então, quando eu digo, olha, eu vou te dar algo que é certo, a obrigação de dar é certa, ela é certa quanto à quantidade. Ou seja, eu vou te dar 10 disso aqui. Ela é certa quanto ao gênero, quanto à espécie. Aqui, ó.
Dá para ver aqui, meu povo? Ó, essa canetinha. Então, eu falo para o Pedro Henrique, digo assim, Pedro Henrique, no dia 7 de maio de 2020, que é hoje, às 21 horas, você vai comparecer lá no cartório Gil Salles, em Vinhático, Montanha, Espírito Santo. E eu estou me comprometendo com você, eu estou assinando um termo aqui de confissão, e eu tenho uma obrigação de entregar para você 10 canetas, aqui, ó, 10 canetas. Qual a quantidade? 10, tá? Qual é a espécie? Qual é o produto? Caneta. Que marca é essa? Qual é a marca? Qual a qualidade dela? Da Pilot. Qual é a cor? Azul. Inclusive, essa é a caneta, né? É a tinta apagável. É a que escreve e a que apaga. Ou seja, eu vou te dizer qual a quantidade, qual o gênero, qual a qualidade. Por isso que a obrigação é certa. Ou então eu vou te dizer, olha, Lara, tal data, tal horário, eu vou ter que te entregar 4 sacas de 30 quilos cada uma desse tipo de banana. É banana da terra? Não. É banana d'água? Não. É banana da prata. E aí eu vou ter que te dizer até o estado dela, se está madura, se não está madura, a metragem dela. Isso é uma obrigação? Certo. Para que zorra eu tenho que aprender se a obrigação é certa ou se ela é incerta. Meus amores, todas. Porque quando a obrigação é certa, eu me comprometi a te entregar, a te pagar, a te dar aquele cavalo, aquela banana, aquela égua, aquela casa, aquele retrato de Portinari, aquele quadro pintado por Van Gogh. Quando a obrigação de dar é incerta, percebeu? E eu te digo assim, olha, o Wesley, eu vou te entregar 15 sacas de café. Peraí, qual é o tipo do café? É moído ou é torrado? Como é esse café? Qual é a marca? Qual o período? Percebeu? Então, essa é uma obrigação que ela ainda é incerta, né? Mas que ela vai se tornar depois, com o tempo, eu vou saber dizer com o tempo que tipo de obrigação é essa. Então, amores, anota para mim, por favor. Na obrigação de dar coisa certa, para que vocês possam anotar aí no seu caderno, nós estamos falando de um objeto que ele é determinado previamente, ok? Porque ele é determinado previamente, aqui, de um objeto que é determinado previamente, porque foi pré-estabelecida a qualidade, a quantidade, a espécie e o gênero. Ok? Então, olha só, Pedro Henrique, eu vou te entregar aqui, não sei se dá para ver, eu vou te entregar 10 camisetas dessa daqui, tá certo? Então, eu digo qual é o tipo de camiseta, se é baby look, se é feminina ou se é masculina, qual o tamanho dela, se é M, se é P ou se é G, qual a marca dela, ou seja, eu falo, já pré-determino tudo direitinho. Tranquilo até aqui, né? Na obrigação de dar coisa incerta, que eu quero que vocês anotem agora, o objeto, e aí a própria nomenclatura já nos revela, ele é um objeto incerto, minha pró. Amores, mais do que isso, eu diria que o conceito que a professora Maria Helena Diniz dá é sensacional. Quando ela diz que na obrigação de dar coisa incerta, a gente está falando de um objeto que é determinável, ok? De um objeto que é determinável, ou seja, que pode-se ter a sua determinação.
ele não é indeterminável, mas eu posso, lá no futuro, determinar a sua quantidade. Lá no futuro, eu posso determinar a sua qualidade. Lá no futuro, eu posso determinar o seu gênero. Afinal de contas, quando você for me entregar as sacas de café, eu tenho como determinar. Eu tenho como dizer, eu recebi 10 sacas de café moídas da marca X, do plantio X, do ano B, da colheita Z. Então, olha para mim, galerinha, olha para mim, presta atenção. Existe uma diferença entre o objeto ser determinado, pré-estabelecido, eu sei tudo sobre ele, qualidade, quantidade, gênero, espécie. Entre ele ser determinado, eu sei qual é o produto, mas eu não tenho todas as características desse produto ainda. Eu só terei no futuro, eu ainda não tenho. Eu sei que é café, mas eu não sei ainda que marca. Às vezes eu não sei ainda a quantidade, às vezes eu não sei ainda a espécie. E isso é diferente dele ser indeterminado. Indeterminável é quando não se pode determinar. E na obrigação, ou ela é já determinada previamente, ou ela é determinável. Ou seja, eu ainda não consigo ter todas as características, gênero, qualidade, quantidade e espécie, mas lá no futuro eu terei. Até porque a gente tem que ter em mente o que está prescrito no artigo 104 do Código Civil de 2002, que fala que, para a celebração do negócio jurídico, a gente tem que ter agentes capazes, absolutamente capazes, então, aquele que tem 18 anos de idade completos, ou ainda que não tenha, seja absolutamente ou relativamente incapaz, ele tem que estar devidamente representado ou assistido no ato, o pai e a mãe assinando ali com o menor impúbere que só tem 13 anos de idade, tá certo? Eu tenho que ter agentes que são capazes para a manifestação da vontade. O credor e o devedor, eles devem ser capazes, capazes do ponto de vista civil. Além disso, o objeto do negócio jurídico, que vai se perfazer, que vai se caracterizar em uma obrigação, ele tem que ser lícito. O que é um objeto lícito? É aquilo que a lei permite. É aquilo que a lei diz, ok, isso vocês podem fazer. Vocês podem casar, vocês podem se divorciar. As consequências são essas. Aquilo que a lei civil permite fazer. E além do objeto lícito, não defeso em lei. Não defeso em lei quer dizer que não seja proibido pela lei, tá certo? Além de não ser proibido pela lei, que o objeto ele seja determinado, eu já sei as suas características, qualidade, quantidade, gênero, ou que ele seja determinável, que lá na frente eu consiga determiná-lo. Então, quando vocês fazem a leitura, pode pegar do artigo 104 do Código Civil de 2002, você não encontra o verbo indeterminável. Você ou encontra o verbo que o objeto da obrigação ele já é determinado. Eu vou te entregar um energético que mede 250 ml, que tem taurina, que é da marca Red Bull, quase que fazendo propaganda, viu, meu povo? Não estou ganhando nada. Que é da marca Red Bull, que tem que estar geladinho. Pronto, aqui é um objeto determinado. Ou então eu te digo assim, ó, ei, ô Jaci, eu vou te entregar 10 álcool gels. Ok, 10 álcool gels, tá bom. Qual é a marca? Ah, lá na hora a gente vê. Quando tiver mais próximo, a gente vê. Qual é a quantidade? Quando tiver mais próximo, a gente vê. Quando eu vou entregar, eu digo que a marca é a marca Safra na hora da entrega. Não foi na hora que eu estabeleci a obrigação, mas na hora do cumprimento da obrigação. Quando ela de fato se realiza. E aí eu digo que é 65 graus pelo INPM, que é clean, que tem 500 gramas, né? Isso considerando o peso líquido, que tem essa formatação, por isso que é determinável. Na hora do cumprimento da obrigação, ele vai acabar se autodeterminando. Por que você está batendo tanto nesta tecla?
cuidado, 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 cuidado. Porque na hora da prova, aquela pegadinha para confundir a sua cabecinha vai ser assim. Olha, a obrigação de dar nada mais é do que uma obrigação positiva que exige uma ação do devedor. Até aí está perfeito. Não é isso que é obrigação de dar? Não é aquela obrigação positiva que exige uma ação, uma atitude. Ele tem que sair da inércia e essa atitude é pelo devedor? Ok. Aí eu coloco assim. A doutrina subdivide a obrigação de dar em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Na obrigação de dar coisa certa, o objeto da obrigação ele já está previamente determinado quanto à sua qualificação, gênero, e está acompanhando? Não pisca o olho. Gênero, qualificação e espécie. E na obrigação de dar coisa incerta, o objeto da obrigação é indeterminável. Hã? Parou tudo. É indeterminável? É determinável e será determinada quando do cumprimento da obrigação, do objeto da obrigação. Percebeu? Apenas o in tornaria essa alternativa errônea, tornaria essa alternativa falsa, ao aduzir que na obrigação de dar coisa incerta, ela se perfaz por um objeto indeterminável, quando, na verdade, ela se perfaz por um objeto determinável. Beleza, meu povo? Tá claro até aqui? Tranquilinho? Foi até aqui? Massa. Amores, observe. Quando a gente está falando dessa obrigação de dar coisa incerta, na qual o objeto ele é determinado, a gente tem pelo menos a definição da qualidade, ou seja, a gente sabe pelo menos qual é o produto. O que a gente não tem é o que diz respeito às especificações do produto, tá? Qual a marca, qual a cor. Então, na obrigação de dar coisa incerta, o objeto ele é determinável. Anota para mim, por favor. Tem-se a definição, ao menos, da qualidade, ou seja, do que se trata o objeto, tá certo? Sendo que eu diria que sendo que suas características como marca, tá certo? Marca, que vai ser da marca Red Bull e etc. Sendo que suas características como marca, raça e ou espécies serão determinadas quando do cumprimento da obrigação. Beleza? Quando do cumprimento da obrigação. Ô, Pró, me dá aqui um exemplo de uma obrigação de dar uma coisa certa. Bom, olha, Frank, você vai ter que me entregar um carro, mas não é um carro qualquer, é um carro da marca Renault, não é qualquer da marca Renault, tem que ser o Sandero, a cor tem que ser a cor preta, o ano, modelo, fabricação tem que ser 2019, 2020, tem que ser não 1.0, tem que ser o 1.6. Você tem que me entregar no dia tal, na hora tal e no local tal. Esse é um exemplo de uma obrigação certa. Beleza, meu povo? Eu tenho por obrigação entregar aquela camisa de algodão referência 777 da marca X. Não tem exemplo melhor do que esse.
uma obrigação incerta, bom, em tal dia você vai ter que me entregar aí 10 sacas de soja. Qual a espécie? 10 sacas de laranja. Qual tipo de laranja? Verde, madura. Qual o tamanho da laranja? A nanica? Qual a espécie da laranja? Aquela que é mais azeda? Aquela que é mais doce? Percebeu? Como eu não deixei tudo pré-determinado, a gente fala que essa obrigação ela é determinável, tá certo? Amores, se vocês encontrarem a afirmação dizendo o seguinte, e isso é interessante, né? O professor Silvio de Sá Venosa fala que, a bem da verdade, toda obrigação de dar coisa determinável, no final das contas, vai se tornar em uma coisa determinada. E vai, porque o que é determinável, quando do cumprimento da sua obrigação, acaba se tornando uma coisa determinada. Beleza? Por conta do nosso tempinho, já vai derrubar aqui. Encerro aqui o nosso momento. 10 minutinhos e já retornamos.